Uma coisa que tem acontecido com muitas pessoas é que, ao ser feito o levantamento topográfico da propriedade, ela verifica que a área medida ficou diferente da área registrada. E acontecem as duas situações, né? De a área ser menor do que a área registrada e, em outras situações, a área medida ela é maior que a área registrada. Muitas vezes essa diferença é muito grande. O que fazer nesse tipo de situação? A lei que fala sobre o tipo de situação que a gente está falando é a Lei de Registro Público, a Lei 6.015 de 1973. Mais especificamente, o artigo 212 e 213 dessa lei, que fala que se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprime a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. A gente não precisa por meio judicial, a gente pode fazer isso com o cartório de registro de imóveis e o oficial do cartório que vai ver se realmente a situação é permitida de ser retificada, mas vão ser exigidos vários itens que estão informados aqui no artigo 213. No caso, referente ao assunto que a gente está abordando nesse vídeo, a gente está falando sobre retificação de área. Aqui, no item D, é citado a questão de retificação que visa a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais. Já no item E, aqui fala a questão da retificação de área, que é possível fazer a alteração ou a inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro. Hoje, fazer um levantamento, os equipamentos são muito precisos, mas antigamente o pessoal usava corda, equipamentos que também não tinham grande precisão. Se o perímetro que foi colocado lá no passado já tem uma baixa precisão, né, um erro na distância e nos ângulos, logo isso vai resultar num erro no cálculo matemático feito da área. Consequentemente, se a gente identifica esse erro, o que a gente precisa fazer? Corrigir ele, fazendo a retificação de área. Só que essa retificação de área precisa ser feita baseada no que a legislação está exigindo. E a norma que está sendo estabelecida hoje se refere ao georreferenciamento do imóvel rural, baseado no título de domínio. Portanto, a gente precisa identificar a localização daquele título de domínio. Se a gente tem a planta, a gente precisa geolocalizar essa planta e confirmar se realmente o limite do imóvel coincide com aquela planta. A partir disso é que a gente vai fazer esse requerimento para ser feita a retificação administrativa de área junto ao cartório de registro de imóveis. Um dos itens que tem sido exigido pelo cartório de registro de imóveis é uma certidão de anuência que, inclusive, geralmente o órgão competente do Estado, ele gera uma planta discriminatória confirmando a localização daquele título de domínio, ou com base no domínio que vem lá no passado, se a área que representa o imóvel hoje está de acordo com o que foi feito de legitimação junto a esse órgão. Por isso que a gente precisa fazer um processo, né? No caso do IDAF, que é no estado do Espírito Santo, esse procedimento é a retificação de registro de área. E quanto à questão dos documentos, olha o que eles exigem.
cópia da cadeia dominial sucessória com origem no estado de todas as matrículas imobiliárias correspondentes à área. Além disso, é preciso ser feita a mosaicagem das plantas originais referente a cada propriedade e ou localização das matrículas na planta geral. Se o proprietário tem a cópia das plantas originais da propriedade, a gente também tem que apresentá-las. E em muitas situações que os proprietários não possuem essas plantas, a gente tenta fazer essa busca da forma que eu falei num vídeo anterior, para poder confirmar se realmente aquela área coincide com a área que foi legitimada e que representa o domínio daquele imóvel. Um pouco complicado, né? Mas se a gente for observar no exemplo que a gente tem passado nos últimos vídeos, acaba ficando mais fácil de entender o que precisa ser feito. Agora, se você está vendo esse vídeo e não viu nenhum dos vídeos anteriores, a minha sugestão é que você volte ao vídeo que eu coloco lá o ponto de partida da regularização de um imóvel rural e veja na sequência para poder você entender como que a gente chegou à situação dessa imagem. A gente já fez a mosaicagem das plantas e a partir desse mosaico a gente tenta localizar cada título de domínio, né? Cada matrícula. Então aqui está a matrícula 3.416 e a área dela tem metros quadrados, mas jogando em hectares, essa área registrada é de 339,4360 hectares. E a projeção que a gente fez, né, a área da mosaicagem está dando 329,7743 hectares. Essa área da matrícula a gente identificou aqui, nessa área cinza. E a área deu um pouco menor do que a área registrada. Já na outra matrícula, com área aqui de 560,0520 hectares, né, a área registrada, a área da mosaicagem deu 376,4307 hectares. Então, olha a diferença de área. Por que a gente tem uma discrepância, né, um erro tão grande? Essas duas matrículas estão na mesma cadeia dominial e elas foram geradas com desmembramentos sucessivos. E as duas matrículas foram geradas a partir dessa planta, que vem de 1876, uma planta de uma sesmaria. Como você imaginaria que foi feita a medição nessa época? Será que a precisão era boa? É óbvio que não. A gente pode ver, projetando essa planta, sobre uma ortofoto, que ela se estendeu até para dentro dessas duas lagoas. Então, se a gente for jogar a área que realmente está considerada para essa sesmaria, seria essa, na linha verde. Agora, qual foi a diferença de área? A área que a gente calculou, né, projetada dessa linha verde, que a gente fez a partir dessa ortofoto, ela foi de 1.672,3877 hectares. E a área da sesmaria, né, 1.926,2160 hectares. Uma diferença de praticamente aí 15%. Nesse caso, a área da sesmaria, né, a área que está registrada, ela é maior em relação à área que realmente existe nesse espaço. O que leva também aquelas duas matrículas que eu citei, que elas precisam ser retificadas para um valor menor do que está no documento. E pela legislação, a gente não pode anexar uma área referente ao imóvel que não faz parte desse domínio. Então, essa areazinha aqui, ó, com base na planta, não faz parte da matrícula 3.416, nem essa parte aqui. Então, são áreas colocadas como áreas de posse.
Agora eu vou passar um outro exemplo. A área do levantamento ela é maior que a área registrada, ou seja, o imóvel tem um excedente de área em relação à área que está registrada. Essa é uma planta de discriminação feita pelo órgão competente do Estado do Espírito Santo, o IDAF, e ele identificou 4 áreas que foram legitimadas. No entanto, a matrícula de 140 hectares praticamente só constavam 3 dessas plantas originais do estado. Essa 4ª área em vermelho aqui embaixo não está na cadeia dominial. Ele tem a posse, mas não o domínio dessa área. Portanto, essa área é uma área legítima, mas não representa uma área da matrícula que foi apresentada. Outra curiosidade que a gente pode observar nesse trecho aqui, vocês podem ver que a linha preta é o limite referente ao levantamento do imóvel. E em todo esse limite existe uma cerca. Só que nesse trecho, o que acontece? A cerca segue reta. A área que a gente calculou na mosaicagem foi de aproximadamente 145,9 hectares. E ela representa essa área cinza. Essa é a área que precisa ser georreferenciada. E agora, o que fazer? A primeira coisa é conversar com o confrontante essa situação, porque a gente não pode fazer o georreferenciamento e lançar no CIGEF esse triângulozinho aqui, ó, em branco, mas tem que incluir esse triângulo aqui em cinza, porque ele faz parte da matrícula. Esse aqui não faz. Foi feita uma permuta no passado entre os antigos proprietários, só que isso não foi levado ao cartório de registro de imóveis. Portanto, os proprietários dessa área de 140 hectares, eles possuem uma área de posse que não representa a matrícula deles, esse triângulo em branco, e uma área que representa a matrícula deles está sobre a posse de outra pessoa. E nesse caso, existem 2 situações que poderiam ser feitas. A primeira, voltar a cerca para o antigo limite, baseado no domínio, na matrícula. Ou ainda, eles poderiam fazer uma escritura pública de permuta, só que isso tem custo. Esse caso é citado no próprio artigo 213, no parágrafo 9º, que coloca que, independentemente de retificação, 2 ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se houver transferência de área, com o recolhimento do devido imposto de transmissão e desde que preservadas, se rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento e, quando urbano, a legislação urbanística. O ideal é haver um acordo entre as partes, O proprietário que tem um imóvel a ser georreferenciado e o confrontante, porque nessa situação que envolve a retificação de área, é obrigatória a assinatura do confrontante. Nos casos em que o confrontante não quer assinar, o que poderia estar sendo feito é, por meio do cartório de registro de imóveis, a notificação. E esse confrontante tem prazo para impugnar. Se não houver acordo, o que vai acabar acontecendo é que o oficial do cartório remeterá o processo a um juiz competente. Por isso que é melhor ser feito um acordo. E para fechar a ideia desse vídeo, se foi feito o levantamento da sua propriedade e foi identificado que não bate com a área que está registrada, é importante fazer a retificação. Só que isso, como precisa da assinatura dos confrontantes, é interessante que você já faça também com a certificação pelo CIGEF junto ao INCRA, para não deixar o serviço pela metade. Eu já vi situações de que o proprietário ele fez a retificação, vendeu o imóvel e na hora de transferi-lo,
para o comprador, tinha vencido o prazo carencial para que se fosse averbado o georreferenciamento. Nesse caso, era obrigatório a planta, o memorial descritivo com a anotação de responsabilidade técnica, incluindo a certificação que, nesse caso, o proprietário não tinha. E o serviço de retificação ficou pela metade. O gasto que vai ter que ser feito para retificar com o georreferenciamento, é interessante que você veja o preço dos dois serviços, porque se a diferença não for tão grande, é melhor que você já faça tudo de uma vez. É essa a ideia que a gente queria passar. Se por acaso você tiver algum assunto que você queira que a gente comente ou faça até algum vídeo, deixe nos comentários e se inscreva no canal, deixe o joinha, ative o sininho que a gente vai postar mais vídeos sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.